Os cangurus são 4 marsupiais pertencentes à família Macropodidae, conhecidos por seus pés grandes. O termo é comumente utilizado para descrever as espécies maiores dessa família, incluindo o canguru vermelho, o canguru antilopino, o canguru cinza oriental e o canguru cinza ocidental. Esses animais são nativos da Austrália e Nova Guiné. Os cangurus possuem pernas traseiras grandes e poderosas, pés adaptados para saltar, uma cauda longa e musculosa para equilíbrio e uma cabeça pequena. Assim como a maioria dos marsupiais, as fêmeas de canguru possuem uma bolsa chamada marsúpio, onde os filhotes completam seu desenvolvimento pós-natal. Devido aos seus hábitos de pastoreio, os cangurus desenvolveram dentes especializados, o que é incomum entre os mamíferos. Seus incisivos são capazes de cortar a grama rente ao solo, e seus molares cortam e trituram a grama. Como as duas metades da mandíbula inferior não estão unidas, os incisivos inferiores estão mais espaçados, permitindo uma mordida mais ampla. A sílica presente na grama é abrasiva, fazendo com que os molares dos cangurus desgastem e se desloquem para frente na boca antes de eventualmente caírem, sendo substituídos por novos dentes que crescem na parte de trás. Esse processo é chamado de polifodontia e ocorre apenas em elefantes e peixes-boi, além dos cangurus. Os grandes cangurus se adaptaram melhor do que os macrópodes menores à desflorestação para a agricultura e às mudanças de habitat causadas pelos seres humanos na paisagem australiana. Muitas espécies menores são raras e estão ameaçadas de extinção, enquanto os cangurus são relativamente abundantes. Os cangurus, juntamente com os koalas, são símbolos da Austrália. Um canguru está presente no brasão de armas australiano e em algumas moedas do país, além de ser usado como logotipo de organizações conhecidas, como a Qantas, e ser o roldel da Real Força Aérea Australiana. Os cangurus desempenham um papel importante na cultura e na imagem nacional australiana, sendo referências frequentes na cultura popular. Cangurus selvagens são caçados para obtenção de carne e couro, além de serem abatidos para a proteção de pastagens. A carne de canguru é considerada benéfica para consumo humano devido ao baixo teor de gordura em comparação com carnes tradicionais. Os cangurus são marsupiais encontrados na Austrália e Nova Guiné, possuindo pernas traseiras grandes e poderosas, pés adaptados para saltar, cauda longa e musculosa para equilíbrio, e uma cabeça pequena. As fêmeas possuem uma bolsa chamada marsúpio, onde os filhotes completam seu desenvolvimento pós-natal. Apesar de sua alimentação ser principalmente vegetariana, os cangurus são atraídos por restos de alimentos humanos, o que pode causar problemas de saúde. Ao ingerirem alimentos inadequados, ocorre desequilíbrio na flora intestinal e fermentação excessiva, levando a uma síndrome cólica grave, muitas vezes, resultando na morte do animal. O pelo dos cangurus é geralmente espesso e cresce ao longo de suas vidas. Eles possuem uma cauda que varia de 0,70 cm a 1,40 metros de comprimento. A maioria dos cangurus tem orelhas grandes e cabeça pequena. Quando jovens, os filhotes permanecem na bolsa da mãe, onde se alimentam e se protegem, até atingirem mais de 1 ano de idade. Os cangurus vivem na Austrália continental, pesando de 500 gramas a 90 kg e medindo cerca de 80 cm a 1,60 metros. A gestação dura de 30 a 40 dias, e apenas um filhote é dado à luz de cada vez. Os cangurus nascem imaturos e seu desenvolvimento ocorre dentro do marsúpio, na barriga da mãe. Os cangurus são endêmicos da Austrália. Embora os marsupiais selvagens geralmente sejam cautelosos em relação aos humanos, durante períodos de seca, os cangurus são forçados a se deslocar para áreas habitadas em busca de alimentos. Quando se sentem ameaçados pela presença humana, podem se defender. Alguns dos maiores cangurus, como o canguru vermelho macho, Macropus rufus, podem medir até 1,4 metros da cabeça aos pés, enquanto as fêmeas são cerca da metade do tamanho dos machos. Os cangurus vermelhos preferem planícies abertas, enquanto as espécies cinzas preferem florestas densas. A principal diferença entre eles é a cor. Os cangurus arborícolas possuem patas dianteiras mais fortes e resistentes do que seus parentes. Eles podem ser encontrados nas florestas montanhosas do norte de Queensland. Os cangurus geralmente não se afastam mais de 15 km da água.
Na Austrália, o número de cangurus é cuidadosamente monitorado para equilibrar a conservação das espécies com as necessidades dos proprietários de terras. Em situações de escassez de alimentos, os cangurus podem competir com o gado por recursos, afetando sua disponibilidade. Os cangurus selvagens apresentam uma tendência de preferência pela mão esquerda em atividades como se alimentar, limpar ou se apoiar. Um estudo recente foi o primeiro a comprovar a existência de uma mão dominante em uma espécie além dos seres humanos. Essa lateralidade manual foi observada em 2 espécies distintas de cangurus, bem como em uma espécie de valabe. De forma geral, os indivíduos dessas 3 espécies demonstraram uma preferência pela mão esquerda. Os cangurus possuem um estômago de câmara única, em contraste com os bovinos e ovinos que possuem 4 compartimentos distintos. Ocasionalmente, eles regurgitam a vegetação ingerida, mastigam como ruminantes e, em seguida, engolem novamente para a digestão final. No entanto, essa atividade é diferente e mais exigente do que nos ruminantes, e não ocorre com tanta frequência. Diferentes espécies de cangurus possuem dietas variadas, embora todas sejam estritamente herbívoras. O canguru cinza oriental é principalmente um pastador e consome uma ampla variedade de gramíneas, enquanto outras espécies, como o canguru vermelho, incluem quantidades significativas de arbustos em sua alimentação. Espécies menores de cangurus também consomem fungos e pódios. Muitas espécies são noturnas e crepusculares, geralmente passando os dias quentes descansando à sombra e as noites frias, noites e manhãs se movendo e se alimentando. Se essa aventura pelos segredos dos cangurus fez você amar ainda mais esses animais, então dê aquele like para mostrar seu entusiasmo. E não se esqueça de soltar um comentário animado logo abaixo. Queremos saber o que você achou dessas curiosidades incríveis e se os cangurus conquistaram seu coração. Compartilhe essa diversão com seus amigos e vamos espalhar o amor pelos cangurus.